Existe uma armadilha tão antiga quanto a própria civilização. E você caiu nela. Eu caí nela. A humanidade inteira caiu. Uma armadilha que nos ensina, desde crianças, que a vida é feita de um ciclo. Acordar cedo, trabalhar para alguém, receber no fim do mês, pagar contas e repetir. Até morrer. E chamam isso de segurança. Chamam isso de dignidade. Mas será mesmo? Porque tem algo escrito nas páginas mais antigas do mundo que ninguém te conta. Algo que foi propositalmente esquecido, enterrado sob séculos de doutrina conveniente. E essa verdade sussurra algo perturbador. Você nunca deveria ter um salário. Respira fundo, porque o que você vai ouvir agora vai contra tudo que te ensinaram. Pensa comigo. Desde que você tem memória, te disseram que o caminho certo é estudar, conseguir um emprego, subir na carreira, ter estabilidade. A palavra estabilidade soa quase sagrada, né? Como se fosse o objetivo final da existência humana. Mas vou te contar uma história. Era uma vez um homem que vivia numa terra fértil. Deus disse a ele: multiplica, enche a terra, domina sobre ela. Repara bem, multiplica. Não disse, trabalhe 40 horas semanais para os outros. Não disse, venda seu tempo. Disse, multiplica. Esse homem não tinha patrão, não tinha salário, não tinha contra-cheque. Ele tinha sementes, tinha rebanhos, tinha a capacidade de gerar mais do que consumia. E isso, meu amigo, é o modelo original, o blueprint divino. Mas aí aconteceu algo. O homem caiu. E junto com a queda veio a maldição. Com o suor do teu rosto comerás o teu pão. E a gente lê isso e pensa: ah, então Deus está dizendo que agora é para trabalhar duro? Mas não é bem assim. A maldição não foi o trabalho. Foi o trabalho sem multiplicação. Foi o esforço que só gera consumo imediato, sem criar nada que perdure. Foi trocar vida por dinheiro, um dia de cada vez, até não ter mais dias. E o que a gente fez? Criou sistemas inteiros em cima dessa maldição. Construiu pirâmides econômicas onde poucos multiplicam e milhões apenas sobrevivem. E chamou isso de mercado de trabalho. Agora olha para a Escritura com olhos novos. Olha para os personagens que Deus abençoou: Abraão, Isaque, Jacó, Salomão, José do Egito. Nenhum deles tinha salário. Nenhum. Zero. Abraão tinha rebanhos tão grandes que seus pastores brigavam com os pastores de Ló porque não cabia tudo na mesma terra. Isaque plantou numa época de fome e colheu 100 vezes mais. Jacó trabalhou 14 anos, sim, mas não por salário. Trabalhou por participação, por multiplicação, e no fim tinha tanto que Labão ficou com medo dele. José virou primeiro-ministro do Egito, mas não porque era um assalariado exemplar, porque tinha a capacidade de multiplicar recursos durante 7 anos de fartura para sustentar o mundo nos 7 anos de fome. Ele não administrava a própria sobrevivência. Ele administrava abundância. Salomão? O homem mais rico que já existiu. E sabe o que ele fez? Construiu sistemas. Tinha frotas comerciais, tinha alianças estratégicas, tinha sabedoria para multiplicar riqueza de formas que a maioria nem consegue imaginar. Nenhum deles acordava pensando: preciso bater o ponto. Nenhum deles tinha limite de férias ou dependia do 13º. E antes que você pense que isso é coisa de rei ou patriarca de Israel, olha para os primeiros cristãos. Paulo era fazedor de tendas, não assalariado. Fabricava, vendia, multiplicava. Lídia era comerciante de púrpura. Áquila e Priscila tinham um negócio. A mulher de Provérbios 31, aquela ali, era uma empreendedora raiz. Comprava terrenos, plantava vinhas, produzia e vendia linho. Tinha empregados. Você não vê ninguém na Bíblia sendo elogiado por ter um bom emprego. Não tem nenhum salmo celebrando o CLT. Agora me diz, como foi que chegamos aqui?
Como foi que uma geração inteira de pessoas que dizem seguir a Escritura se convenceu de que o objetivo da vida é conseguir um emprego estável e trabalhar para os outros até os 65? Simples. Alguém te vendeu a ideia de que trocar tempo por dinheiro é segurança. Mas eu vou te fazer uma pergunta incômoda. Você se sente seguro? Você, que depende de alguém assinar um papel todo mês para você comer. Você, que tem uma corda invisível amarrada no pescoço chamada conta para pagar. Você, que vive no limite, um imprevisto longe do desespero. Isso é segurança? Porque, na real, salário é a forma mais insegura de viver. É ter uma fonte só. É depender de uma decisão que não é sua. É ser descartável. E o pior é ter um teto, um limite embutido. Você nunca vai ganhar mais do que o combinado, não importa quanto você produza, não importa quanto você cresça. E aí vem aquela frase que todo mundo fala, mas ninguém entende. Meu Deus suprirá todas as vossas necessidades. A gente repete isso enquanto está preso numa engrenagem que mal cobre o aluguel. Mas será que Deus te chamou para isso? Porque quando a Bíblia fala de provisão, ela fala de abundância, fala de transbordar, fala de terra que mana leite e mel, de celeiros cheios, de não ter falta de coisa alguma. Não fala de dar um jeito no fim do mês. O problema não é Deus. O problema é que a gente está jogando o jogo errado. Se você ainda está aqui, é porque algo dentro de você sabe que isso faz sentido. Então, deixa eu te mostrar onde essa história toda nos levou. Tem uma palavra que mudou tudo: Revolução Industrial. Foi aí que o mundo virou de cabeça para baixo. Antes, a maioria das pessoas era agricultora, artesã, comerciante. Você tinha o que você fazia. Seu trabalho era seu. Podia ser duro, podia ser difícil, mas era seu. Aí vieram as fábricas. E com elas, uma ideia revolucionária. Você não precisa mais ter seu próprio negócio. Venha trabalhar para mim. Eu te pago por hora. Você não precisa pensar, só obedecer. E no começo, isso até pareceu bom, porque muita gente estava passando fome. Mas, com o tempo, o que era uma opção virou a única opção. O que era um meio virou o fim. E hoje, a gente nem questiona mais. A escola te prepara para o quê? Para ser empregado. Sua família sonha com o quê para você? Um bom emprego. O pastor ora por quê? Para você arrumar emprego, manter o emprego, não perder o emprego. Emprego, emprego, emprego. Como se fosse a única forma de Deus te abençoar. Mas volta para Gênesis. Volta para o jardim. Qual era o plano original? Multiplicação. Deus colocou Adão num jardim com tudo o que ele precisava. Mas não para ele só consumir. Para ele cultivar, cuidar, fazer crescer, gerar mais. E quando ele fizesse isso bem, ele teria autoridade sobre mais. Isso é mordomia. Isso é o princípio do reino. Você recebe algo, multiplica e recebe mais. Você é fiel no pouco, é colocado sobre o muito. Mas no sistema de salário, você não multiplica. Você troca. Troca seu tempo, sua energia, sua vida por uma quantia fixa. E no fim do mês, você está de volta ao zero. Porque você não gerou ativos, não plantou, não construiu, só sobreviveu. E aí o cara olha para o céu e pergunta: por que não prospero? Mano, você está plantando na terra errada. Olha, eu sei que isso mexe com você. Eu sei porque mexeu comigo. Porque a gente foi ensinado a acreditar que humildade é ser pequeno, que ser servo é ser subalterno, que se você não sofrer, não está fazendo direito. E tem até versículo para justificar. Quem quiser ser o maior, seja o servo de todos. E a gente interpreta isso como: trabalhe para os outros e fique quieto. Mas não é isso. Ser servo, no contexto bíblico, é servir multiplicando. É usar seus talentos para gerar valor. É criar, construir, liderar. Não é ser capacho. Jesus contou uma parábola sobre isso. Lembra?
Os talentos. Um cara deu dinheiro para 3 servos. 2 multiplicaram. 1 enterrou. E quando o patrão voltou, ele elogiou quem? Os que multiplicaram. E o que enterrou? Foi chamado de mau e negligente. Deixa eu te perguntar. O que você está fazendo com o que Deus te deu? Está multiplicando ou está enterrando? Porque tem gente que enterra talento no salário. Pega tudo que tem de capacidade, criatividade, energia e entrega para alguém que vai pagar o mínimo possível por aquilo. E acha que está sendo humilde. Não, você está sendo negligente. E se você ficou incomodado agora, ótimo. Deixa aquele like, porque se isso está mexendo com você, vai mexer com mais alguém. Agora, antes de continuar, eu preciso que você entenda uma coisa. Eu não estou dizendo que todo emprego é ruim. Não estou dizendo que você tem que pedir demissão amanhã. Não sou louco. O que eu estou dizendo é que emprego não pode ser o teu teto. Não pode ser teu objetivo final. Não pode ser o lugar onde você morre. Porque tem um outro detalhe que ninguém te conta. Na Bíblia, servir alguém era temporário. Jacó trabalhou para Labão com data para terminar. José trabalhou para Potifar até ser promovido. Davi serviu a Saul até virar rei. Eliseu serviu Elias até herdar o manto. Ninguém ficou para sempre na posição de subordinado. Ninguém. E tem mais. Quando alguém servia, era para aprender, para crescer, para um dia ter o próprio rebanho, a própria terra, o próprio negócio. Era uma fase, não um destino. Mas hoje, a gente romantiza a ideia de passar 40 anos na mesma empresa, ganha até placa de homenagem, e quando finalmente se aposenta, tá velho demais para aproveitar qualquer coisa. Isso não é bênção, isso é desperdício de vida. Então, por que a Escritura prioriza multiplicação e não renda fixa? Porque multiplicação é o DNA de Deus. Deus não cria escassez, Deus não cria limites, Deus cria abundância. Frutificai e multiplicai-vos. Não é uma sugestão, é um mandamento. E isso não é só sobre ter filhos, é sobre tudo, tua criatividade, teu negócio, teu impacto, tua riqueza. Tudo foi feito para crescer, para expandir, para transbordar. Mas aí vem o sistema e coloca uma tampa em você. Te limita, te prende e diz, seja grato. Pelo menos você tem um salário. Enquanto isso, tem alguém multiplicando o que você produz. Tem alguém ficando rico com o teu suor. E não é Deus, é teu patrão. E olha, eu não tenho nada contra patrão. O problema não é ter alguém que te paga. O problema é você achar que essa é tua única opção. O problema é você não enxergar que pode ser o próprio patrão. Ou melhor, pode ser o mordomo dos próprios recursos. Porque quando você multiplica, você não está só ganhando mais. Você está obedecendo ao design original. Você está alinhado com o plano. E aí sim, a bênção flui. A verdade é que salário foi feito para manter você no lugar. Para te dar exatamente o suficiente para você não morrer, mas não o bastante para você sair. É a cenoura na frente do burro, sempre perto, nunca na mão. E eu sei que dói ouvir isso, porque admitir isso significa admitir que você passou anos, talvez décadas, num caminho que não te leva a lugar nenhum. Mas, escuta, não é tarde demais. Porque existe algo maior esperando por você. Existe um chamado mais alto. Existe uma versão de você que não só sobrevive, mas prospera. Que não só recebe, mas gera. Que não só consome, mas constrói. E essa versão, ela não tem salário. Ela tem propósito. Ela tem sementes. Tem rebanhos. Tem ideias que se multiplicam. Tem produtos, serviços, sistemas que trabalham enquanto ela dorme. Ela não vive presa a uma mesa de escritório olhando para o relógio. Ela vive com a liberdade que Deus sempre quis que a gente tivesse. E é para isso que eu estou aqui. Não para te dar uma solução pronta, mas para plantar uma pergunta na tua cabeça. Uma pergunta que não vai te deixar em paz. E se tudo que te ensinaram sobre trabalho e dinheiro estiver errado?
E se a forma certa de viver for justamente a armadilha que te mantém preso? E se Deus tem mais para você, mas você não consegue ver porque está ocupado demais tentando sobreviver? Deixa eu te contar uma última coisa antes de a gente ir para a segunda parte. Tem uma passagem em Deuteronômio que diz: Lembra-te do Senhor teu Deus, porque é Ele quem te dá força para adquirires riqueza. Repara, não é força para sobreviver, é força para adquirir riqueza, para multiplicar. E aí vem a parte que ninguém presta atenção, a fim de confirmar a sua aliança. Ou seja, Deus quer que você prospere não só para você viver bem, mas para provar que Ele é fiel, para mostrar ao mundo que servir a Ele vale a pena, para confirmar a aliança. Mas como é que Deus vai confirmar a aliança na sua vida se você mal consegue pagar a conta de luz? Como é que o mundo vai olhar para você e querer servir ao teu Deus se você vive do mesmo jeito que quem não serve a Deus nenhum? A prosperidade não é vaidade, é testemunho. E antes que você me acuse de pregar evangelho da prosperidade, calma. Eu não estou dizendo que Deus é gênio da lâmpada. Não estou dizendo que é só orar e receber. Estou dizendo que existe um sistema bíblico de multiplicação que a gente esqueceu. E enquanto a gente não voltar a esse sistema, vai continuar correndo atrás do próprio rabo. Agora, eu vou te mostrar exatamente como sair desse ciclo. Como começar a multiplicar mesmo sem largar tudo. Como aplicar os princípios bíblicos de multiplicação no mundo de hoje. E como reconhecer se você está sob bênção ou sob maldição. Se isso aqui fez algum sentido para você, comenta aí. Multiplicação. Só isso. Quero saber quantos realmente entenderam. Na primeira parte, eu mostrei o problema. Agora, vou te mostrar a saída. Mas antes, preciso que você entenda uma coisa. Não existe atalho. Não existe fórmula mágica. Não existe faça isso amanhã e fique rico. Se alguém te vender isso, está mentindo. O que existe é princípio. E princípio, quando aplicado com consistência, sempre produz resultado. Vamos começar pelo óbvio que ninguém quer aceitar. Você foi treinado para ser escravo. Não no sentido literal, claro, mas no sentido de que tudo na sua formação foi desenhado para te transformar num bom funcionário. A escola te ensinou a sentar quieto, obedecer sem questionar, decorar respostas prontas e ter medo de errar. Te condicionaram a aceitar a autoridade sem pensar, a trocar liberdade por segurança. E funciona. Funciona tão bem que a gente nem percebe. A gente acha que escolheu esse caminho, mas na real, ele foi a única opção que nos apresentaram como séria. Empreender? Arriscado. Investir? Coisa de rico. Multiplicar? Sonho impossível. E aí você passa a vida inteira dentro de uma caixa que outra pessoa construiu. Recebendo o quanto outra pessoa decidiu que você vale. Vivendo no ritmo que outra pessoa determinou. E quando você finalmente percebe a armadilha, já está tão endividado, tão cansado, tão velho, que parece tarde demais para mudar. Mas não é. Sabe qual é a primeira coisa que você precisa fazer? Mudar tua mentalidade sobre dinheiro. Porque a maioria das pessoas vê dinheiro como algo que você ganha trabalhando. Mas na Bíblia, dinheiro é algo que você multiplica administrando. É a diferença entre ser empregado e ser mordomo. O empregado recebe para fazer uma tarefa. O mordomo recebe recursos para multiplicar. Jesus deixou isso claro na parábola dos talentos. O patrão não deu dinheiro para os servos gastarem. Deu para eles fazerem render. E os que multiplicaram foram recompensados. O que não fez nada foi punido. E tem gente que lê essa parábola e acha que é sobre usar seus dons para Jesus. Pode até ser, mas o contexto literal é dinheiro, é riqueza, é multiplicação financeira. Deus não tem problema com você ficar rico. O problema de Deus é com você ficar acomodado. Então a pergunta não é quanto você ganha. A pergunta é o que você está fazendo com o que você ganha? Porque se você ganha 1.000 e gasta 1.000,
Você não é diferente de quem ganha 10.000 e gasta 10.000. Ambos estão presos. Ambos estão no mesmo ciclo. Nenhum dos dois está multiplicando. Agora vem a parte que dói. A parte que separa quem realmente quer mudar de quem só quer reclamar. Se você quer sair do sistema de salário e entrar no sistema de multiplicação, você vai ter que fazer sacrifícios. Não estou falando de jejum e oração. Estou falando de sacrifício real. Cortar o supérfluo. Viver abaixo do que você pode. Investir em vez de consumir. Plantar em vez de comer a semente. Isso vai contra tudo que o mundo te ensina. Porque o mundo quer que você gaste. Quer que você se endivide. Quer que você compre coisas que não precisa, com dinheiro que não tem, para impressionar pessoas que não ligam para você. E você cai. A gente cai. Porque parcelamento existe justamente para isso. Para você gastar o que ainda não tem. Para você hipotecar o futuro pelo prazer do agora. Mas multiplicação funciona ao contrário. Você sacrifica agora para colher depois. Você planta hoje para ter fruto amanhã. Você nega o impulso imediato para conquistar a liberdade futura. E isso é duro. Ninguém disse que seria fácil. Mas é o caminho. Tem uma história no Antigo Testamento que ilustra isso perfeitamente. A viúva de Sarepta. O profeta Elias chega na casa dela no meio de uma fome devastadora. Ela está juntando gravetos para fazer a última refeição antes de morrer com o filho. E Elias, com a maior cara de pau, pede comida. Ela explica: só tenho um punhado de farinha e um pouco de azeite. É tudo que me resta. E Elias responde: faz um bolo para mim primeiro. Depois, faz para ti e teu filho. Olha que absurdo, né? O profeta chega e pede para a viúva pobre dar o pouco que ela tem. Mas aí vem a promessa. Porque assim diz o Senhor: a farinha não acabará, e o azeite não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. E a mulher faz. Ela dá o que tem. E a farinha e o azeite se multiplicam. Todo dia tinha? Todo dia. Até a crise passar. Agora me diz, qual era o princípio ali? Dar primeiro. Plantar primeiro. Confiar que Deus multiplica o que é colocado em movimento. Mas se ela tivesse comido tudo, teria acabado. Se ela tivesse guardado com medo, não teria sobrado. A multiplicação aconteceu porque ela colocou em circulação. E isso funciona até hoje. Não de forma mágica, mas de forma prática. Se você guarda R$100 embaixo do colchão, daqui a 10 anos você tem R$100 desvalorizados. Mas, se você investe R$100, se você usa R$100 para criar algo, se você planta R$100, daqui a 10 anos você pode ter 1.000, 10.000, 100.000. Depende de onde você plantou. Mas aí vem a pergunta que eu sei que você está se fazendo. Tá, mas como eu faço isso na prática? Eu mal consigo pagar minhas contas. E é aí que a coisa fica interessante. Porque você não precisa de muito para começar a multiplicar. Você só precisa começar. Tem outro cara na Bíblia que ilustra isso, o profeta Eliseu e a viúva endividada. A mulher estava desesperada. O marido morreu, deixou dívidas e os credores iam levar os filhos dela como escravos. Ela vai atrás de Eliseu pedindo ajuda. E ele pergunta: o que você tem em casa? Ela responde: nada, só uma botija de azeite. Eliseu manda ela pegar vasilhas emprestadas com os vizinhos, quantas conseguir, e derramar o azeite nelas. Ela obedece, e o azeite se multiplica, enche todas as vasilhas. Ela vende, paga as dívidas e ainda sobra para ela viver. Percebe o padrão? Deus não criou azeite do nada. Ele multiplicou o que já existia. A mulher tinha algo. Pequeno, insignificante, mas tinha. E foi isso que Deus usou. Então para de dizer que você não tem nada. Você tem algo. Pode ser pouco. Pode parecer insignificante. Mas é o suficiente para começar. Você tem habilidade, tem conhecimento, tem tempo, tem conexões. Tem algo que alguém precisa e estaria disposto a pagar. O problema não é falta de recursos.
O problema é falta de criatividade e preguiça de agir. Agora vou te dar algo prático. 3 princípios bíblicos de multiplicação que você pode aplicar hoje. Primeiro, a lei da semeadura. Você colhe o que planta. Se você planta tempo em série e videogame, vai colher entretenimento e frustração. Se você planta tempo aprendendo uma habilidade, vai colher capacidade de gerar valor. Todo mundo sabe disso, mas ninguém faz. Porque plantar dói, demora, dá trabalho, e a gente quer resultado imediato. Mas multiplicação não funciona assim. Tem um tempo entre plantar e colher. E é nesse tempo que a maioria desiste. O fazendeiro não planta hoje e colhe amanhã. Ele planta, espera, cuida, espera mais e só depois colhe. Mas quando colhe, é abundante. Então, pergunta para si mesmo: o que você está plantando agora? E daqui a 5 anos, o que você vai colher? Segundo princípio, a lei da mordomia. Seja fiel no pouco para ser colocado sobre o muito. Sabe aquele cara que reclama que não ganha o suficiente, mas desperdiça o pouco que ganha? Deus não vai dar mais para quem não cuida do pouco. Se você não consegue administrar R$1.000, não vai conseguir administrar 10.000. Se você não consegue multiplicar 10, não vai conseguir multiplicar 100. Então, começa pequeno. Pega uma parte do que você ganha, por menor que seja, e faz render. Investe, cria, transforma em ativo. E tem gente que diz: ah, mas R$10 não dá para nada. Dá sim. Dá para comprar um domínio. Dá para comprar material para fazer algo. Dá para investir numa ideia. O problema não é o valor, é a mentalidade. Terceiro princípio: a lei da paciência. Quem tem pressa, come cru. Provérbios diz: a riqueza obtida às pressas diminuirá, mas quem a ajunta pouco a pouco a aumenta. Você não vai ficar rico da noite para o dia. Desculpa decepcionar. Mas se você aplicar os princípios certos, com consistência, daqui a 5 anos, você vai olhar para trás e não vai acreditar na distância que percorreu. O problema é que a maioria quer atalho, quer esquema, quer loteria. E aí, perde tudo. Mas quem multiplica aos poucos, quem constrói tijolo por tijolo, quem planta e cuida e espera, esse prospera, e prospera de forma sólida. Agora eu preciso te alertar sobre uma coisa. Tem gente que vai te sabotar nessa jornada. E não são seus inimigos. São as pessoas mais próximas de você. Porque quando você começa a mudar, quando você para de viver do jeito que todo mundo vive, você vira uma ameaça. Você questiona o sistema que elas aceitaram. Você mostra que é possível sair. E isso incomoda. Tem até um nome bíblico para isso: mentalidade de Egito. Quando Moisés tirou o povo do Egito, você acha que todo mundo ficou feliz? Não. Tinha gente reclamando. Ah, pelo menos no Egito a gente comia carne. Pelo menos lá a gente tinha alho e cebola. Mano, vocês eram escravos. Mas eles preferiam a escravidão conhecida do que a liberdade desconhecida. E hoje é a mesma coisa. Você fala que quer empreender, investir, multiplicar, e vem alguém dizer: isso é muito arriscado. Fica no teu emprego, pelo menos é garantido. Garantido até te mandarem embora, né? Mas enfim, o ponto é, você vai ter que ignorar essas vozes, porque elas vêm de gente que está presa. E gente presa não quer te ver livre. Tem uma passagem em Neemias que me arrepia toda vez. Neemias está reconstruindo o muro de Jerusalém. E vem um cara chamado Sambalate e outro chamado Tobias tentando impedir. Eles mandam uma mensagem: desce, vamos conversar. E Neemias responde: estou fazendo uma grande obra e não posso descer. Cara, isso é poderoso. Ele não entrou em debate, não tentou convencer ninguém. Simplesmente disse: tenho coisa mais importante para fazer. E é isso que você precisa aprender. Tem gente que vai tentar te puxar de volta.
vai questionar, vai duvidar, vai rir, e você só precisa responder: estou fazendo uma grande obra. Porque você tá. Você está saindo da maldição da sobrevivência e entrando na bênção da multiplicação. E isso, meu amigo, é uma grande obra. Agora, antes de encerrar, deixa eu te fazer uma pergunta final. Como você sabe se está andando na bênção ou na maldição? Simples. Olha para os sinais. Na maldição, você trabalha muito e não sobra nada. Parece que tem um buraco no bolso. Você ganha, mas o dinheiro evapora. É o que Ageu descreve. Vocês ganham salário para colocá-lo numa bolsa furada. Na bênção, você trabalha e multiplica. Sobra, cresce, transborda. Você não está só sobrevivendo, está prosperando. Na maldição, você depende de uma única fonte. Um emprego, um cliente, uma pessoa, e vive com medo de perder. Na bênção, você tem múltiplas fontes. Diversifica. Planta em vários lugares. E se uma falha, outras sustentam. Na maldição, você vive apagando incêndio. Sempre um imprevisto, sempre uma crise, sempre correndo atrás. Na bênção, você planeja, constrói, tem reserva, tem estrutura, tem paz. Então olha para a tua vida e responde com sinceridade. Onde você está? E se a resposta te incomodar, ótimo, porque incômodo é o primeiro passo para a mudança. Olha, eu sei que isso tudo parece muito. Eu sei que bate de frente com anos de condicionamento. Eu sei que mexe com tua segurança, com tuas crenças, com tua zona de conforto. Mas eu não tô aqui para te confortar. Tô aqui para te acordar. Porque a verdade é que você pode passar o resto da vida no piloto automático. Acordar, trabalhar, receber, gastar, repetir, até virar pó, e ninguém vai te impedir. Mas se você decidir que quer mais, que Deus tem mais para você, que existe um chamado maior do que sobreviver até a aposentadoria, então você precisa agir. Começa pequeno. Pega o pouco que você tem e faz algo com isso. Aprende uma habilidade, cria algo, vende algo, investe algo. Planta algo e não desiste quando der errado, porque vai dar várias vezes. Mas cada erro te ensina, cada falha te aproxima do acerto. E quando você finalmente acerta, tudo muda. Porque multiplicação não é questão de sorte, é questão de obediência, de aplicar os princípios, de fazer o que Deus mandou desde o começo: frutificar e multiplicar. E quando você faz isso, quando você realmente entra nesse sistema, você entende algo profundo. Você não está só ficando rico. Você está cumprindo o propósito. Você está mostrando para o mundo que servir a Deus vale a pena. Que os princípios dele funcionam. Que ele é fiel. E aí, meu amigo, você vira testemunho vivo. Não de boca, de vida. Então, deixa eu te fazer um último convite. Não um convite para curtir o vídeo, embora eu agradeça se você fizer isso. Não um convite para se inscrever, embora eu fique feliz se você se inscrever. Mas um convite para decidir. Decidir que, a partir de hoje, você não vai mais aceitar a mediocridade como destino. Que você não vai mais trocar sua vida por migalhas. Que você vai buscar o que Deus realmente planejou para você. Não vai ser fácil, não vai ser rápido, mas vai valer a pena. E daqui a alguns anos, quando você olhar para trás e ver a distância que percorreu, quando você tiver construído algo que perdura, quando você tiver saído da sobrevivência e entrado na abundância, você vai lembrar deste momento. Você vai lembrar que um dia alguém te contou uma verdade que mudou tudo. E talvez, só talvez, você passe essa verdade para frente. Porque ela não pode morrer contigo. Se você chegou até aqui, comenta apenas: eu decido. Porque eu quero saber quem realmente ouviu, quem realmente entendeu, quem realmente vai agir. E se você conhece alguém que precisa ouvir isso, compartilha. Não para me ajudar, mas para ajudar essa pessoa a sair da prisão invisível em que ela vive.
Porque no fim, não se trata de mim, não se trata de você. Se trata de uma verdade milenar que foi escondida, mas que ainda pulsa, ainda funciona, ainda liberta. E essa verdade é simples. Deus nunca te chamou para ser escravo de um salário. Ele te chamou para ser mordomo de uma herança. Se você sente que esse tema conversa com o que você está vivendo agora, eu deixei um convite especial na descrição. Os Códigos Milionários. Lá dentro estão as 7 chaves mentais, que mudam a forma como você enxerga e cria riqueza. Vários inscritos já acessaram e estão aplicando os princípios. Aqui é o portador. Nos vemos no próximo vídeo.